Shalom Leculan, acabei de gravar o 5º episódio da saga de Ruth. Que você venha comentar, compartilhar, se inscrever. Você que vai ouvir essa mensagem, que Deus possa te abençoar ricamente. Estou te dando uma grande aula, um grande presente para enriquecer a sua vida. Assista a aula. Abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo de número 1, e o versículo de número 14 e o versículo de número 15. E diz assim a Escritura Sagrada: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa a beijou. A sua sogra, porém, Ruth se apegou a ela. Por isso disse Naomi, ou Noemi: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Hoje vamos falar expositivamente desde o versículo 1 até o versículo 15 do livro de Ruth. Eu glorifico ao meu Deus porque nós chegamos nesse nível tão extraordinário. Hoje nós vamos conhecer coisas fantásticas dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da igreja. Hoje vamos falar de Ruth. Hoje nós vamos falar de Orfa. E aonde vamos ter um exemplo espiritual para a nossa vida, de prática, de fé e de obras. Eu te convido a você aí do outro lado, a você acompanhar comigo com a sua Bíblia, lápis em mão, canetas em mão, e anote cada referência. Isto é para você. Deus colocou esse propósito no meu coração para estar trazendo para vocês. E que vocês possam desfrutar ao máximo desta revelação que o Senhor tem compartilhado comigo e a tantos outros mestres. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso que você se detenha comigo aí no versículo 1 para nós estarmos relembrando algumas coisas que já foram faladas nas aulas anteriores. Diz assim no versículo 1: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Aqui há um detalhe importante que a gente precisa prestar atenção. Como já foi falado, o livro de Ruth, o contexto do livro de Ruth se passa dentro do livro dos Juízes. Agora, o que a gente precisa entender é que o livro de Juízes declara ou mostra explicitamente momentos onde o povo estava de pé diante de Deus e momentos onde o povo estava caído diante do Senhor. O livro de Ruth é o esforço de tentar mostrar a paz, o equilíbrio, o amor em meio ao contexto do livro de Juízes. O livro de Ruth está justamente interligado, está no meio entre Samuel, onde vai surgir os monarcas, e o período teocrático dos juízes. Então, é o primeiro detalhe que a gente precisa entender, que vai se passar no período dos juízes. Segunda coisa que a gente precisa entender é o seguinte: e houve uma fome na terra. Esta fome que ocorreu na terra, como a gente vimos nos episódios anteriores, foram 10 fomes que o Senhor havia decretado sobre a terra. Houve uma fome nos dias de Adão, houve uma fome nos dias de Lameque, houve uma fome no dia do nosso pai Abraão, houve uma fome no dia de Isaac, houve uma fome no dia de Jacó, e a sexta fome que nos interessa, que foi no livro de Ruth. A fome que ocorreu nos dias de Adão foi uma fome onde o Senhor decretou o seguinte para Adão: E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De todas as árvores do jardim tu poderás comer livremente. A Bíblia diz que Adão tinha livre acesso a toda plenitude da colheita dentro do jardim. A Bíblia diz que Adão, o propósito original do homem ser feito, era justamente que ele fosse um lavrador da terra. Mas Deus olhou para o homem e viu que a única maneira dele ser senhor do homem era que ele fosse o provedor do homem. E em vez de Adão plantar, diz a Bíblia, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. E dentro deste Éden, que é o globo, que é a terra, Deus planta um jardim exclusivo. Mas esse jardim está escrito assim: E pôs ali o homem que havia formado. Ele só vai dar árvores frutíferas assim que o homem chega no jardim. Até então não havia árvores frutíferas no jardim. Quando Adão chega no jardim, Deus faz brotar da terra toda espécie de árvores boas e agradáveis para alimento. Segunda coisa que a gente precisa entender é que o homem tinha uma ordem dentro do jardim, de desfrutar de toda a provisão de Deus. Mas a única maneira do homem permanecer dentro desta provisão
é não tocar, é não desobedecer naquilo que Deus falou. Porque em seguida o Senhor continuou falando o seguinte: mas da árvore que está do lado da árvore da vida, dela não comerás, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. E em outras palavras, Deus estava dizendo: no meio da provisão que eu estou te dando, Adão, tem algo aí que eu estou colocando de você não desfrutar da minha provisão. É algo que você vai fazer para desobedecer a minha palavra. E aqui nós precisamos entender o seguinte, porque o texto diz que Adão comeu do fruto. E quando Adão comeu do fruto, a Bíblia diz que o Senhor viu que a melhor opção no momento para que Adão não permanecesse dentro do jardim, tomasse também e comesse da árvore da vida, para que não houvesse redenção para com o homem, Deus viu que a melhor opção naquele momento era tirar o homem do jardim. Agora, eu preciso que você preste atenção. Adão ele foi feito, segundo o capítulo 4 de Gênesis, num lugar chamado a face do Senhor. A gente sabe que Adão não foi feito no Éden, dentro desse jardim exclusivo, mas foi feito fora porque está escrito: e pôs ali o homem que havia formado. Eu preciso que você entenda, dentro desse texto, o seguinte, é que quando Adão volta a peregrinar para este lugar que fora formado, que fora tomado, Deus falou o seguinte para ele: da minha provisão, tu comerás da erva do campo. A erva do campo, é muito importante você entender isso. Porque a Bíblia diz que enquanto Adão obedecia, estava dentro do jardim, ele desfrutava de todas as árvores boas e agradáveis para comida. Mas Deus falou que no dia que ele desobedeceu, e de toda aquela provisão, Deus falou: o que eu tenho para você agora, Adão, é só o capim do campo. Se você quiser desfrutar da minha provisão, eu tenho o capim do campo para você. Se você agora quiser comer árvores boas e agradáveis, você vai ter que fazer com o suor do teu rosto. Tu vai ter que pegar a semente, arar a terra, trabalhar, plantar a semente, cuidar da semente, depois debulhar a semente, depois peneirar, depois amassar para fazer o pão. E tem um detalhe a mais. Nesta terra fértil, agora vão produzir espinhos e abrolhos. A Bíblia diz que não é Deus que planta os espinhos e abrolhos, mas os espinhos e abrolhos nascem, porque é um sinal do governo de Satanás. Agora, por que a tradição ensina que há uma fome nos dias de Adão? Porque Adão nunca havia passado por isso. Ele era o primeiro agora a ter experiência fora do jardim com a terra. Ainda não havia ferramentas agrícolas. O homem, e a gente sabe muito bem, que a urtiga e os espinhos e abrolhos só dão em terra fértil. A maldição que caiu sobre a terra não foi que a terra até então viesse perder a sua força. A maldição foi os espinhos e abrolhos. E a gente sabe que espinhos e abrolhos só dá em terra fértil. Agora, raciocine comigo. Adão agora vai voltar para um lugar chamado a face do Senhor. E quando ele volta para esse lugar chamado a face do Senhor, ele traz consigo a sua mulher Eva. E diz a Bíblia Sagrada que Adão conheceu a Eva. E Eva diz o seguinte: até que fim, com a ajuda do Senhor, adquiriu um filho varão. Agora, olha atenção comigo nisso aqui. Adão agora ele vai arar a terra. Porque Arão, Deus falou o seguinte: se você quiser comer da minha provisão, eu só tenho para você o capim do campo. Irmãos, isso é muito forte. Alguém que havia experimentado de todas as delícias de Deus dentro do Éden. Agora, o que ele tem de Deus é justamente o capim do campo. Deus não queria mais, por ele ter desobedecido, que viesse estar no jardim mais, porque era um lugar perigoso. Adão agora deveria traçar o seu próprio caminho. Adão deveria traçar agora a sua própria direção. Agora, olhe comigo. Adão ele vai ter que mexer na terra. E quando Adão ele vai mexer na terra, eu preciso que você abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 24 e o versículo de número 21. Provérbios capítulo 4, versículo de número 30. Tem um texto que vai explicar como é que estava nos dias de Adão. É um texto profético que vai falar. Provérbios capítulo de número 24 e o versículo de número 30. Passei pelo campo do preguiçoso,
junto à vinha do homem. A vinha do homem aqui é a mulher. De falta de entendimento. Por que falta de entendimento? Porque Paulo fala que o homem não foi enganado, e sim a mulher. Aí ele vai falar o seguinte, versículo 31. E eis que estava toda cheia de cardos. Cardos são espinhos. E a sua superfície cobertas de urtiga. E o seu muro de pedras derrubado. Por que o muro de pedras estava derrubado? Porque Adão foi feito para ser um guardião. Porque Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, ser um guardião. E a Bíblia diz que a serpente era do campo, mas está lá dentro do Éden. Então esse muro, essa barreira que Adão deveria barrar, foi quebrada. Esse muro está caído. E agora mostra como é que está o campo deste homem. Porque isso aqui é uma tipologia, aponta Provérbios capítulo de número 24, versículo 30 e 31, para Adão. Dos dias de Adão, por que está cheio de urtiga? Porque a terra é fértil. Por que está cheio de espinhos? Porque a terra é fértil. E agora ele vai plantar a semente. E o texto diz que Cristo fala muito bem sobre isso, que diz que quando o espinho, que a semente é jogada junto aos espinhos, diz que o espinho sufoca a semente não consegue ter força para sobreviver. Então, por isso que a tradição e o Talmudim diz que há uma fome terrível no dia de Adão. Adão foi um dos primeiros a enfrentar a pior fome da história. Porque Deus falou, da minha provisão tu só tem o capim do campo. Se tu quiser comer, tu vai ter que mexer na terra agora. A terra continua fértil, porém ela tem espinhos e abrolhos. E ainda não havia ferramentas para arar a terra. O tempo se passa. A Bíblia diz que o tempo se passa. E agora Caim vai derramar o sangue do seu irmão. E a Bíblia diz que agora vai se tornar pior a terra. Essa terra antes agora que foi amaldiçoada com espinhos e abrolhos. A Bíblia vai dizer que agora a terra vai perder a sua força por ter derramado o sangue de Abel sobre esta terra. A terra agora vai ter canto que ela só vai produzir a 30. Outros cantos ela vai produzir a 60. E em raríssimos lugares vai produzir a 100 por 1. E vai ter cantos que vai plantar e não vai dar nada. O tempo passa, passa-se 7 gerações. E nós temos a segunda fome registrada na Bíblia, Gênesis capítulo de número 5. Versículo de número 28 e o versículo de número 29 vai nos falar acerca dessa segunda fome. Estamos falando do livro de Ruth. Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29 diz o seguinte: E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E ele diz o seguinte no versículo 29, a quem chamou de Noa, ou Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou com espinhos e com abrolhos. A segunda fome que a Bíblia descreve, de acordo com o Targum, que é a interpretação dos textos ali por volta do 2º século depois da volta dos judeus do cativeiro babilônico, porque até então os judeus falavam a língua dos caldeus e não entendiam bem a Torá, então foi escrito, transliterado do hebraico para o aramaico, os Targums, e vai dizer o seguinte, que houve essas 10 fomes. E nos dias de Noé, nos dias de Lameque, Lameque foi um profeta para os seus dias, porque Noé ainda não havia nascido, e diz que quando ele vai gerar essa criança, quando estava ainda no útero, no seio da sua mãe, ele vai falar o seguinte, este menino nos consolará dos nossos dias, dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Porque os espinhos e abrolhos cresceram. Ainda não havia ferramentas naqueles dias. Ferramentas agrícolas. Agora, presta atenção, porque quando Noé nasce, a Bíblia Sagrada vai dizer porque Noé é um tipo de Cristo, aponta para Cristo, porque Cristo também nos trará consolo. Olha o que Lameque está dizendo. Este menino vai nascer. Noé ainda não havia tomado a primazia. Deus ainda não havia falado com Noé, mas já estava profetizado o ministério na vida de Noé. Por que iria trazer descanso? Porque o Senhor iria revelar para Noé todas as ferramentas, porque o Senhor decretou naqueles dias a destruição da terra. E o Senhor falou, Noé, vai para a mata. Vai cortar árvores. Como é que Noé ia derrubar árvores? Como é que Noé ia construir uma arca sem instrumentos para isso? Então, Deus, da mesma forma que Deus revelou o tabernáculo a Moisés,
essas peças, esses utensílios, essas ferramentas foi dada a Noé. E agora os homens têm como enfrentar os espinhos e os abrolhos, a dificuldade de conseguir plantar na terra. Então esta é a segunda fome que a Bíblia nos descreve. A terceira fome que a Bíblia nos descreve foi uma fome que ocorreu nos dias do patriarca Abraão, quando a Bíblia diz que Deus chegou para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão sai. E quando a Bíblia diz que quando ele sai aos seus 75 anos lá de Harã, ele sai consigo com a sua esposa Sarai e com o seu sobrinho Ló. E diz que quando ele chega na terra de Canaã, Gênesis capítulo 12, versículo 10, há fome na terra. Deus mandou Abraão sair para uma viagem de autoconhecimento para mostrar quem verdadeiramente era Abraão. E o texto diz que quando chega, louvado seja o nome do Senhor, em Canaã, aleluias, o texto sagrado nos diz que Abraão desce para o Egito. E aqui está o problema, porque os homens, os causadores, aqueles que desobedecem a Deus, Deus manda ir para um lugar, mas o homem não quer enfrentar a fome. O homem ele não quer enfrentar dificuldade. Então o homem prefere ir para o Egito, porque a Bíblia diz que Abraão desce para o Egito. E qual é o problema de eu descer para o Egito? É porque a Bíblia diz que o faraó vai tomar a Sara com a sua esposa. E Abraão sai do Egito quase sem sua mulher. A mesma história se repete nos dias de Isaac. Só que Deus, antes de Isaac descer para o Egito, Deus chegou: vai para Gerar, rapaz. O que é que tu vai fazer no Egito? Tu vai imitar a mesma prática do teu pai? A história se repete nos dias de Jacó. E a Bíblia diz que quando há fome, a Bíblia diz que os filhos de Jacó descem para o Egito. E mais tarde Jacó também desce para o Egito. E a Bíblia diz que 70 pessoas descem para o Egito, que mais tarde vão se tornar escravos. Então veja bem que o homem ele não gosta de enfrentar a crise. O homem ele não gosta de enfrentar a dificuldade. O homem ele tem problema em enfrentar os problemas que ele mesmo criou para si. E os homens, em meio às dificuldades, gostam de colocar a culpa em Deus. Gostam de se justificar pelos seus atos. Mas Deus está nos chamando, nos advertindo para a gente assumir as nossas responsabilidades diante dele. Quando Adão lá no jardim, quando Deus perguntou: Adão, o que você fez do começo do fruto que eu ordenei que você não comesse? O texto sagrado nos diz explicitamente, Adão dizendo: foi a mulher que tu me deste, que me deu de comer. O que Adão estava dizendo no texto? Adão estava dizendo no texto que a culpa é tua, Deus. Por que a culpa é tua? Porque se tu não tivesse me dado ela, nada disso teria acontecido. Meu Deus. Aí Deus chega para a mulher: Eva, o que você fez? A serpente que me enganou. Veja que um está colocando a culpa em Deus, outro está colocando a culpa em Satanás. Porque é assim. Se Satanás é o pai da mentira, o homem é o pai da justificação, tem respaldo para tudo, porque nunca é ele o responsável, porque o homem ele não gosta de assumir as suas responsabilidades, mas Deus está nos chamando para assumir as nossas responsabilidades. E Deus é especialista nisso. Deus escolhe a crise para ver se a gente continua fiel com ele ou desobedece aos seus caminhos. A história se repete com Jacó. E a Bíblia diz que Jacó vai descer mais tarde com a sua família e vão permanecer no Egito ali durante uma escravidão, vão se tornar escravos durante 430 anos. A história da fome, aqui nós já estamos na quinta fome. A sexta fome que foi predita está no livro de Ruth. Agora, olha como é que está essa fome. E houve uma fome na terra. Essa terra aqui é a terra de Israel. Por isso um homem de Belém. A palavra Belém, como já foi falado nas aulas anteriores, quer dizer Beit. Beit quer dizer casa. Lahen quer dizer pão. E pão. Agora, olha o paradoxo. A casa do pão, que deveria prover pão, está sem pão. Por quê? Alguma coisa aconteceu. O que é que aconteceu? O texto nos diz, nos dias dos juízes, que cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que bem parecia bem aos seus olhos. O povo não estava nem aí para Deus. A gente vimos em episódios anteriores que
as pessoas não obedeciam os seus juízes, não queriam responsabilidade. Eu vou fazer desta maneira porque eu acho que é desta maneira. Agora, o livro de Juízes, ele anda com todo esse refrão dentro dele. No capítulo de número 17, diz que sai um levita lá de Judá. E quando esse levita sai lá da casa de Judá, ele sai peregrinando. E ele encontra um homem chamado Milca. E Milca faz um convite para esse levita dizendo: vem para minha casa, vem servir aos meus ídolos, vem ser sacerdote aqui nos meus ídolos, eu vou te pagar um salário. Por quê? Aí o capítulo encerra dizendo o seguinte: porque daqueles dias não havia rei e cada um fazia o que bem queria. No capítulo de número 18 diz que vem 5 camaradas da tribo de Dan, vai lá na casa de Mica, e agora pega os seus ídolos e fala assim para o levita: vamos comigo para lá para que você cultuar, porque lá você vai ter mais vantagem. E o texto diz que o levita vai. No capítulo 19 diz o seguinte, que vem um camarada que se separou das mulheres por 3 meses, ela voltou para a casa do seu papai, ele vem atrás, e o texto diz o seguinte, que cada um naqueles dias fazia o que bem queria. E o que aconteceu? O pai dizendo o seguinte: fica aqui, não vá agora, fique. Mas o texto diz que ele não quer ficar debaixo da cobertura do pai e sai. E quando ele saiu, diz que ele vai passar pela tribo de Benjamim, e quando ele vai passar pelo meio dos povoados de Benjamim, que ficava dentro do território de Judá, o que vai acontecer? O texto diz que naquela época os homens eram bárbaros. E ele vai se estabelecer na casa de um homem. E quando ele chega na casa desse homem, diz que chega com os homens e diz assim: dá-me a tua mulher. E o texto diz que ele pega a mulher dele, dá para esses homens. E esse grupo de homens violenta a mulher dele a noite inteira. E no outro dia diz que ele partiu a mulher em 12 pedaços e dividiu sobre as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque cada um fazia o que bem entendia. E o livro de Juízes encerra dizendo o seguinte: naqueles dias não havia rei, porque cada um fazia o que bem queria. E eu quero dizer para você que você não foi chamado para fazer o que você quer. Você foi chamado para obedecer. Porque quando Jesus ele vai apertar a mensagem, lá em João capítulo de número 6, a Bíblia diz que a mensagem foi dura demais para que os homens viessem receber. E o texto diz que Jesus olha para o discípulo depois que os homens vão embora: vocês também não querem ir com eles? E os discípulos falam o seguinte: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu, louvado seja o nome do Senhor, tem as palavras da vida eterna. Se só o Senhor tem a mensagem do reino. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então você não foi chamado para fazer o que você quer, para fazer o que você acha que está certo. Você foi chamado para obedecer. Mas se tem fome, obedece, fica na casa do pão. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um fazia o que bem queria. E aqui diz o texto seguinte: e saiu um homem para peregrinar nas terras de Moabe. Agora, todas as vezes que o texto diz o seguinte: saiu um homem, fala de um chefe de família. Se a gente ler 1 Samuel, capítulo de número 1, diz assim que havia um homem de Efraim, cujo nome era Eucana. Quando a gente vê o contexto, Eucana era um chefe tribal, era um homem rico, era um homem que tinha muitas posses. E da mesma forma, esse camarada é chamado Elimeleque, porque a tribo de Judá na Bíblia foi conhecida como Amazonas de Deus. Foi a tribo que pegou a maior parte da herança. Foi a tribo onde pegou a parte mais fértil da terra. E Elimeleque era um chefe tribal. E nós temos alguns documentos, por exemplo, o Targum e os escritos do Rashi, que diz o seguinte, que Elimeleque ele foi egoísta. Por que ele foi egoísta? Porque quando Israel estava no deserto, quando Israel estava para chegar em Canaã, havia um lugar que eles deveriam passar, que era justamente pelo povo de Moabe. Quando o povo estava no meio do deserto para chegar em Canaã, eles deveriam passar pelo povo de Moabe. Mas a Bíblia diz que o povo de Moabe se recusou a dar passagem para Israel. Aí Israel fala o seguinte: nós vamos comprar o pão de vocês, nós não queremos de graça, nós queremos pão. Mas diz que Moabe foi mesquinho. Moabe não deu pão para Israel. Moabe não deixou Israel passar, porque Moabe é egoísta. E aqui está uma característica de Eli, porque esse Elimeleque, ele vai para Moabe porque ele não quer ajudar os pobres que estão passando necessidade. Ei, crente, você está aí, você está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo que no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento quando as portas estão fechadas, Deus está dizendo: é aí que você tem que abrir tua mão e estender para abençoar.
Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, que Paulo fala o seguinte: por esta causa eu me ponho de joelho perante toda a família, no céu e na terra, e que vós estejam arraigados e alicerçados em amor. Por que Paulo está orando? Paulo está preso e está orando por quem está solto. Era o que estava solto que deveria orar por quem está preso. Mas Paulo está fazendo o oposto, porque Paulo tem o Espírito Santo dentro dele, e Paulo sabia a necessidade da igreja de Éfeso. Deus está dizendo que no momento da crise, é no momento de você se apegar com Deus. É o momento mais importante que você deve se pegar ao seu Deus e não deixar de crer no seu Deus. Deixar que Deus pode fazer o impossível. Porque você é responsável pelos seus atos. Não responsabilize Deus pelas suas escolhas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui no versículo 1, que diz que nos dias dos juízes, um homem de Belém sai para peregrinar nos campos de Moabe. Segunda coisa que eu preciso te mostrar aqui é que Moabe é descendente de Ló. A gente vimos nas aulas anteriores que esse camarada, Ló, ele vai ter uma relação com a sua filha mais velha, ao qual vai colocar o nome de Moabe, que seria futuramente pai dos Moabitas. E a gente precisa de uma coisa muito importante. Quando a gente olha para o versículo de número 3, diz o seguinte: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com seus 2 filhos. Depois que este camarada morre, porque foi punido, olha o que diz o texto: os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã. Sublinha aí na sua Bíblia esse nome, órfã. E o nome da outra, Ruth. Apareceu mais 2 personagens novos na história. Nós já vimos a história de Malon, Quilion, Noemi e Elimeleque nas aulas anteriores. Hoje nós temos mais 2 personagens novos, que é o qual nos interessa e aqui nós começamos a falar da nossa aula. Quando Elimeleque morre, talvez por eles ainda guardar o princípio do judaísmo, ao qual não podiam casar-se com mulheres estrangeiras, de acordo com Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3, eles, depois da morte do pai dele, talvez eles desobedecem. Eles tomam essas mulheres como esposa. Agora eu preciso que você se detenha comigo, que é a primeira vez que aparece esse nome aqui no versículo 4, órfã. Órfã quer dizer pescoço. Por se tratar de um nome não hebreu, e sim de um nome moabita, estrangeiro, diferente do contexto hebraico, nós não podemos dizer com precisão que o nome quer dizer isso. Mas baseado nas letras hebraicas, órfã, nós deduzimos que órfã quer dizer pescoço. Agora, eu preciso que você se detenha comigo em um texto para você entender melhor quem é essa mulher. Se você abrir comigo aí em Provérbios, capítulo de número 29, versículo 1, diz o seguinte: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a servidez. Esta palavra aí, servidez no hebraico, é orpa, que vem da mesma palavra de órfã, que fala de pescoço duro, pescoço que não se dobra. E ele diz o seguinte: será quebrantado de repente sem que haja cura. Abra comigo aí em Deuteronômio, em Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32. Louvado seja o nome do Senhor.
Êxodo 32, versículo 9. Estou procurando aqui. Olha o que diz o texto. Êxodo 32, versículo 9. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Em outras traduções diz povo de dura servidez. A palavra no hebraico ainda continua como orfa, que quer dizer pescoço que não se dobra. E aqui a gente já tem uma ideia de mais ou menos quem é o caráter de órfã, né? Alguém que não se dobra. É uma pessoa de um caráter forte. Mas o texto fala o seguinte também, nome de outro personagem. E da outra, Ruth. Ruth, da mesma forma que Orfa, nós não podemos falar com precisão, porque não se trata de um nome hebraico, e sim das variantes das letras hebraicas. Nós temos 3 letras. Nós temos aqui o Resh, o Vav e o Tav, que formam a palavra Ruth. E juntando essas 3 letras, de acordo com o contexto hebraico, nós temos um nome chamado amizade, ou amiga. Então, órfã quer dizer pescoço, e Ruth quer dizer amiga. Agora, o caráter desses nomes vai determinar, dentro do contexto, como vai ser o comportamento dessas duas nos versículos seguintes.